Oi, seus lindos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Sabrina e eu sou uma apaixonada por relatos sobrenaturais e por este motivo eu trago relatos para vocês aqui toda terça e quinta. Por enquanto, gente, eu tô passando relatos variados porque eu tenho poucos relatos. Mas se você tiver um relato que gostaria que eu contasse aqui, o e-mail fica aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode me enviar lá nesse e-mail. Você só precisa copiar ele e colar lá no seu e-mail, escrever o seu relato e me enviar e eu trago seu relato aqui. Tá bom? Queria agradecer, nós já somos 8 inscritos, eu sei que é pouco aos olhos de muitos, mas para mim é muito, muito obrigada, eu estou muito feliz mesmo, me incentiva a sempre querer trazer mais para vocês. Então, sem dar muito pano para manga, vamos para os nossos relatos. Vou contar meu relato, por favor, desconsiderar os erros de gramática. Moro na cidade tal, morava no setor tal também, morava meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos mais velhos e eu. Um dia, não lembro porquê, minha mãe, meu pai e meus irmãos não estavam em casa. Nesse dia, o meu avô veio ficar em casa comigo, porque eu era uma criança, 9 anos ainda. É minha avó, viu, gente? O corretor provavelmente atrapalhou aqui. Minha avó estava começando a fazer a janta e as panelas estavam no fogo. Fomos até o quintal colher couve para salada. Quando ouvimos barulhos de panelas batendo, e vinha de dentro de casa esse som. Fomos correndo lá ver o que era. E vimos o que fazia aquele barulho. Eram 2 sombras do tamanho de crianças que estavam em cima do fogão, levantando e abaixando as tampas das panelas, fazendo um barulho muito alto. Minha avó era evangélica, então falou as palavras que ela acreditava. O sangue de Jesus tem poder. As duas sombras se encontraram na parede e subiram até sumir no fogo do gesso. Minha avó me puxou pelo braço e começou a correr para fora. Nisso, olhei para trás e vi um ser igual a um homem, que tinha uma capa vermelha por dentro e preta por fora, e que tinha seu corpo todo pintado de manchas coloridas. Essa é uma das experiências que tive, mas já passei por várias outras tão chocantes como essa. Hoje, já com 36 anos, ainda não tenho as respostas que procuro. Gente, eu nem sei o que comentar nesse relato, né? Uma aparição dessa, assim, né? 2 crianças, depois viu um homem, é muita informação, né? Mas vamos para o nosso segundo relato, que também não tem título, mas é muito legal. Esse eu li ele todo, eu gostei demais. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que até hoje não consigo achar explicação. Há uns 5 anos atrás, me mudei para o bairro que moro atualmente. Como sempre, né? Lugar novo, não conhecemos ninguém, não conhecíamos ninguém. Nos ajeitamos pós-mudança e aos poucos fomos conhecendo o pessoal do bairro. Certo dia, sentada na porta de casa, uma vizinha se aproximou e começamos a conversar. Foi uma conversa tão boa que fluiu uma amizade, assim quase de imediato. Desde aquele dia, nunca mais nos desgrudamos. Ela é minha melhor amiga até hoje. Certo dia, ela me chamou para ir na sua casa, para a gente ver um filme e ficar de bobeira. Na época, eu já conhecia a mãe e o pai dela, mas não tinha tido contato com eles ainda. Nesse dia, a mãe dela fez um bolo para a gente e saiu. O que, por sinal, estava muito bom. Ela colocou kkkk. Quando a mãe dela saiu, ela disse para eu ficar ali, que ela ia tomar um banho rapidinho e já voltava para a gente ver o filme. Eu estava sentada na cozinha comendo bolo e mexendo no celular. Quando, de repente, entra um homem, assim, meio pálido, estranho, me deu um oi e perguntou onde estava minha amiga. Respondi que estava no banheiro e ele disse: diz para ela que deixei um beijo e o dinheiro dela está com a minha mãe. Eu, meio sem entender, disse: tá. Ele saiu pela porta que dava direção à sala e eu voltei a mexer no celular, sem nem perceber que não tinha ouvido barulho, nenhum tipo de porta batendo, sabe? Então minha amiga veio e fomos pro quarto da mãe dela, já que a TV de lá era maior, e começamos a ver o filme. E por um instante eu me esqueci do homem. Quase no meio do filme, falei para ela: olha, seu tio esteve aqui. Ela me olhou com uma cara de espanto e disse: quem esteve o quê? E eu disse: seu tio esteve aqui e pediu para eu te dar um beijo e que seu dinheiro estava com sua avó. Do nada ela começou a chorar. E eu ali sem entender nada perguntei se estava tudo bem. Ela então me perguntou como era esse homem e eu disse que ele era alto, moreno e muito bonito. Ela, com um olhar de espanto, me disse que não tinha como eu ter visto ele. Não tinha como eu ter visto ele,
porque ele tinha morrido há pouco mais de um mês. Levei um choque, porque eu ainda não a conhecia nessa época. E eu juro por tudo que é mais sagrado que eu vi ele bem ali na minha frente. Alguns dias depois, ela veio me dizer que realmente o tio dela tinha deixado um dinheiro com sua avó para ela, que era para comprar uma bolsa que ela queria no seu aniversário, mas no dia ele não tinha o dinheiro. E quando recebeu, entregou o dinheiro à sua mãe, que devido à tristeza da perda do filho, que foi repentina, acabou esquecendo de entregar. E até hoje não entendemos o porquê dele ter aparecido para mim e não para ela. Às vezes acho que ele fez isso para não assustar ela, mas me assustou e muito esse acontecido. Nossa, gente, assim, eu achei esse relato muito legal. Porque, tipo assim, ainda bem que ela nem não prestou muita atenção, né? Porque imagina o susto, o choque, você olhar e ver, né? Ou saber que era uma pessoa que já havia falecido. E eu achei muito legal, assim, o tio dela ter voltado para entregar o recado, que talvez a avó dela nem se lembrasse ou demorasse muito tempo. Então, eu acho que ele veio aí só para deixar aquele beijo carinhoso e realmente lembrar que ele tinha se lembrado dela, né? Que o dinheiro do presente dela estava lá. Então, deixem nos comentários o que vocês acham, a opinião de vocês sobre os relatos, que tipo de relato vocês querem. Não esquece de curtir e se inscrever aqui, hein? E o nosso terceiro e último relato, esse tem um título que se chama o Espírito que Vivia na Casa da Minha Avó. Oi, Sabrina, pode me chamar de Lara. Quando eu era criança, minha avó morava em um sítio bem no interior. E em todas as férias era aquela bagunça de netos lá no sítio, pois descíamos todos para lá. Era muito divertido. Gente, a gente também tinha isso. Final de ano, quando a mãe da minha mãe era viva, a gente ia lá para o norte passar. Eu sou de Minas Gerais, então a gente ia lá para o norte passar, sabe? As férias lá na casa da minha avózinha. Pena que ela faleceu quando a gente era tão novo, mas ela foi uma avó e tanto. Então vamos voltar ao relato, né? Era muito divertido. Enquanto criança, eu não dava muita importância a certas coisas que aconteciam lá. Mas conforme íamos crescendo, começamos a notar coisas estranhas. Um primo meu, que era o menor de todos, sempre falava que via uma sombra preta sentada na madeira que dividia a casa. Outras vezes dizia ver na poltrona, onde meu avô ficava para tomar seu café e fumar seu cigarrinho de rolo. Acho que é assim que fala. Eu e meus primos, eu e meus primos mais velhos já tínhamos ouvido barulhos, risadas, coisas que sumiam do nada e nunca mais a gente achava, coisas que mudavam de lugar sem ninguém mexer e por aí vai. Só que assim, confesso que a gente ria da situação. Éramos pré-adolescentes, não tínhamos muita noção. Um dia eu fui tomar banho e na época, por ser uma casa com muitas pessoas, sempre levávamos a roupa e a toalha para o banheiro, já que meu avô era daqueles velhos bem sistemáticos. Tomei meu banho e quando fui pegar a roupa, não estava lá. Fiquei puta e comecei a gritar para os meus primos pararem com aquela brincadeira que não tinha graça e devolvessem a minha roupa. Minha avó veio e disse que os meninos não estavam lá, pois tinham ido com meu avô pegar algumas garrafas de mel. Então contei para ela e ela disse para deixar que ela ia pegar a roupa para mim. E provavelmente eu tinha deixado no quarto, e eu jurei que não. Ela trouxe a roupa e ainda brigou comigo. Quando cheguei no quarto, procurei minha roupa por todo canto, o que eu nunca mais encontrei. Quando meus primos voltaram, contei o que tinha acontecido, e eles riram de mim. O meu primo, que eu vou chamar aqui de Carlos, ainda fez piada, gritando pela casa, que o fantasma agora queria ser menininha. E gritou isso várias vezes, até minha avó brigar com ele, e dizer para parar de zombar que uma hora ele ia acabar vendo alguma coisa. Ele riu e disse: Não, vó, ele não vai aparecer para mim. Ele só gosta de roupas de meninas. Meu avô o repreendeu e mandou parar. Mas entre nós, ele continuava fazendo piadinhas. Fazendo piadinhas. Passado o dia, era por volta de umas 19 horas, mais ou menos, quando minha avó mandou a gente deitar. E fomos. Um pouco mais tarde, ouvi passos no corredor, que pensei ser meu avô, mas não era. Bem devagar, vi a porta do quarto se abrir, mas não via ninguém entrar. Não vi ninguém entrar. Até ouvi uma pancada acompanhada de um grito aterrorizante. Meu primo menor acendeu a luz e vimos meu primo Carlos no canto do quarto com a cabeça entre as pernas chorando.
Então, chamamos nossos avós, que conseguiram acalmar ele, e então ele nos contou que viu um velho entrar no quarto e dizer para ele: Ei, você tem medo de menininha? Caminhou até ele, o jogou no chão com tudo, é, o jogou no chão com tudo e simplesmente desapareceu. Minha avó reuniu a gente na sala e disse que era para a gente nunca fazer isso, pois ali morava o espírito de um velho que era falecido há muitos anos, mas que não fazia mal a ninguém, que só fez aquilo porque meu primo provocou ele. Hoje meus avós já são falecidos, mas meus primos e eu lembramos muito bem dessa história. E quanto ao Carlos, nunca mais quis passar férias lá no sítio. Só ia com seus pais e quase não entrava na casa, pois dizia ver o velho lá dentro. E nunca mais dormiu lá. Desculpe os erros ortográficos, escrevi pelo celular e o corretor me atrapalha muito. Eu te agradeço se ler meu relato. Muito obrigada, um beijo para vocês que enviaram os relatos ou que me mandaram pelo direct lá nas redes vizinhas. Muito obrigada. Agradeço também todo mundo que está ficando aqui até o final. E, gente, nesse último relato, o que mais, assim, me deu uma incomodada, gente, como que a avó dela simplesmente, não, tem um espírito que mora aqui, mas ele não faz mal para ninguém, ele só tá aqui. Gente, assim, eu acho que isso não é normal, não, porque se eu tô numa casa que tem um espírito, minha amiga, eu pego minhas trouxinhas, saio e falo com ele, meu amigo, pode ficar com a casa toda para você. Né? Mas cada um é cada um. Antigamente, o pessoal, eu acho que era bem mais corajoso, inclusive minha mãe é muito. Minha mãe sempre fala que ela não tem medo, não. Minha mãe anda à noite, ela faz as coisas, mas eu já vou não, viu, gente? Eu tenho um sítio, vou lá pro sítio lá, mas à noite eu dou pressa para fechar as coisas. Mas os nossos relatos foram esses. Um beijo para vocês. Muito obrigada por estarem, por se inscreverem, por estarem curtindo. Não se esqueça de enviar seu relato para mim. Um beijo para vocês e até o próximo relato.